Bom dia pessoal. Como estamos aí nessa manhã de segunda-feira, primeiro minuto da manhã, começando mais uma sabedoria para avançar nas relações profissionais, para avançar no trabalho. E hoje nós vamos falar especificamente sobre sabedoria nas relações com as pessoas, como manter o relacionamento com as pessoas. Tô vendo o pessoal tá entrando, Renato, Daiane, Carol, mais gente boa entrando. Bom dia, Vânia. Abençoe a todos nós. Um grande abraço aí para todo mundo que está entrando. Eu vou pedir para vocês, pessoal, que conheçam amigos aí do Facebook, que possam estar interessados nesse assunto, sabedoria nas relações com as pessoas, aquelas pessoas que estão vivendo com pessoas que têm alguns problemas de relacionamento, ou aquelas pessoas que estão tendo problemas de relacionamento, né, em suas vidas, não só em relacionamentos conjugais, mas relacionamento com os pais, relacionamento com colegas de trabalho, relacionamento com patrões com os funcionários, relacionamento entre alunos e professores. Todos vocês que conhecerem alguma história de alguém que precisa potencializar o seu relacionamento com as pessoas, envia aí a setinha, clica no aviãozinho e manda para um amigo, porque quem sabe dá tempo dele assistir aqui a nossa live agora pela manhã. E nós vamos fazer uma live curtinha, como sempre estamos fazendo. A live deve durar aí 20 minutos no máximo e nós vamos falar sobre isso. Assunto e o ponto principal: relacionamento com as pessoas. Eu estou vendo aqui inclusive alguns amigos, gente até de Matozinhos, estou vendo comentário aí, Confins também. Muito obrigado pela participação de todos. Então clica aí, não deixa de muito obrigado, Vitor da Conexão BH Vitória, Minas Gerais, Espírito Santo. Um grande abraço para você também. Bom dia, Clarice, Andressônia. Sempre encontro com ela, sempre presente aí nas nossas lives. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Para você que já mandou, para você que já enviou aí o convite, nós vamos começar agora. A gente sempre faz isso, espera um pouquinho para que vocês chamem as pessoas que possam estar interessadas no assunto sabedoria nos relacionamentos. E daqui para frente a gente... Opa, Rangel lá do Rio de Janeiro, Niterói. Muito obrigado pela participação. Estamos precisando encontrar pessoalmente, tomar um cafezinho em alguma padaria aqui de Pedro Leopoldo, hein, Rangel? Ou então aí no Rio mesmo, a próxima vez que eu estiver indo, você me lembrou, vou te mandar uma mensagem. Um grande abraço para você. Rangel, que já me ajudou muito, com muitas dicas sobre negócios. Vamos lá? Vamos começar a falar, gente. Essa semana, então, a gente parte daqui. Nós vamos começar... Você que continuar mandando a mensagem, pode continuar mandando, depois a gente pega toda a gravação aí, eu vou respondendo a cada uma das mensagens que forem chegando, beleza? Essa semana nós vamos falar, pessoal, sobre relacionamento com as pessoas. Nós vamos falar sobre os pontos que a sabedoria, né, nos ensina, das coisas que a gente tem que praticar, as coisas que a sabedoria em pessoa ama. Todo mundo que está ouvindo aí, quem é mais espirituoso, religioso, sabe quem que é a sabedoria em pessoa. E também, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre as coisas que a sabedoria em pessoa ama, são 5 pontos. E na quarta-feira nós vamos falar as coisas que a sabedoria em pessoa odeia, aquelas coisas que você não pode praticar. Ok? Então, hoje, as coisas que a sabedoria em pessoa ama, na quarta-feira, as coisas que a sabedoria odeia, aquelas coisas que você não pode praticar de forma alguma. Só aproveitar, antes da gente começar e entrar aqui nos pontos cruciais, falando sobre sabedoria e relacionamento, eu gostaria de mandar um abraço para todo mundo da Bica Galo PL, que realizou aí uma grande festa, a Galo Fest, nesse sábado. Foi um sucesso. Mandar um abraço aí para toda a comissão organizadora e para todo mundo que esteve presente. Mandar um abraço também para a turma do Futebol Solidário, amigos do Rafinha contra amigos do Duda Costa, evento Jogo
beneficente que teve a intenção aí de fazer uma arrecadação de brinquedos e cestas. Eu estive lá participando com a turma do time do Rafinha, até postei algumas coisas nos stories. E lembrar a vocês também que eu também postei nos stories, para quem gosta de assuntos relacionados a marketing, mundo dos negócios e oportunidades, assistam um documentário ontem que eu tive o prazer de assistir com a Jo, com o Luca e com os meninos, sobre a Pepsi, uma história real, verídica, chamada Pepsi, cadê meu avião? Eu não vou falar mais, vale a pena vocês conferirem aí, para quem gosta de maratonar no Netflix. Mas vamos lá, pessoal, vamos começar. A gente vai fazer como a gente está fazendo todos os nossos encontros, todo mundo sabe, já se passaram mais de 5, 6 minutos de live e a gente não passa de 20 minutos nunca. Então, é rapidinho, um assunto resumido, e para quem quiser conversar depois sobre qualquer um desses assuntos, eu estarei disponível aí no Instagram, respondendo. O Hugo, que está aqui comigo, fica sempre nos bastidores aqui, vai me ajudar. Chegando alguma pergunta importante também, muito relacionada, que cabe, ele me para e a gente vai conversar sobre esse assunto. Bom, vamos começar a falar sobre sabedoria nos relacionamentos. Pessoal, a ausência do cuidado, a ausência do relacionamento próximo, né? Ela provoca a destruição dos relacionamentos entre as pessoas. Ela começa provocando principalmente o distanciamento. Então, para você que está pensando em entender, está pensando em transmitir, inclusive para as pessoas que são próximas a você, as lições da sabedoria nos relacionamentos, o principal é você ter na sua cabeça a palavra cuidado. Nós vamos passar pelos 5 pontos, mas é importante que todo relacionamento tenha cuidado. A ausência do cuidado, ela vai distanciar você da outra pessoa. Seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento entre pais e filhos, entre funcionários e patrões, entre professores e alunos. Por que o cuidado é importante? Primeiro, porque é importante também no relacionamento a gente exercer o princípio da verdade. A gente tem que sempre falar a verdade. Mas é importante que a gente fale essa verdade, muitas vezes, com cuidado. Então, quando você não cuida, você provoca um distanciamento. Muito importante a gente ter isso em mente. Ter isso em mente. Todo relacionamento, pessoal, todo relacionamento precisa de cuidado. E eu volto a dizer aqui, a gente não está falando só, tá, do relacionamento conjugal. De amizade mesmo. É muito importante você ter cuidado. Existem momentos, por exemplo, que a pessoa ela não quer te ouvir. Ela simplesmente quer falar com você. Então, ter cuidado com essa pessoa é disponibilizar, é ofertar o seu tempo para ela. Muito importante a gente ter isso na cabeça, porque muitas vezes a pessoa está chateada, você quer falar alguma coisa para ela, quer dar algum conselho, e às vezes basta escutar naquele momento. Então é importante ter essa sensibilidade. E voltando a falar aqui dos relacionamentos, tem uma coisa que chama muita atenção nessa parte de relacionamento aí, como construir bons relacionamentos com as pessoas. Nós temos que saber, quando a gente fala de relacionamento, 2 coisas principais. O que a pessoa ama e o que a outra pessoa odeia. A gente praticando bem isso, né? A gente sabendo isso, praticando o que a pessoa ama e não praticando de forma alguma o que a pessoa odeia, provavelmente nós vamos conduzir aquele relacionamento para um relacionamento harmonioso, um relacionamento duradouro. Agora tem pessoas que fazem o contrário. Elas sabem o que o outro odeia e querem acostumar a pessoa que odeia determinada coisa com aquilo que ela ama. E aí ela pratica aquilo o tempo todo. E ela comete um erro muito grande. Então, antes da gente entrar aqui nos 5 pontos da lição, né, de hoje, que é falar sobre as 5 coisas que a sabedoria em pessoa ama, é importante lembrar isso para todo mundo que está nos escutando e para que você repasse isso também. Para um relacionamento dar certo,
duas coisas são fundamentais: que você saiba o que a pessoa ama e que você saiba o que a pessoa odeia. E aí é simples, é praticar o que a pessoa que está com você ama e não praticar de forma alguma aquilo que a pessoa que está com você, seja em qual relação for, amizade, trabalho, patrões, empregados, professores e alunos, pais e filhos, aquilo que ela odeia, não praticar aquilo que ela odeia e praticar aquilo que ela ama. Então, a gente vai agora aqui para os 5 pontos, a gente vai fazer como da última vez, nós vamos analisar os 5 pontos e a gente vai buscar aqui uma ajuda no melhor livro já lançado sobre a face da terra, o melhor livro já escrito, na verdade, uma coletânea de livros, né? A Bíblia Sagrada. E lembrando mais uma vez, quando a gente fala sobre Bíblia, é muito importante nessa passagem aqui, nessas lives que nós estamos fazendo, a gente lembrar, tá? Que principalmente nessas lives, nós não estamos falando de religiosidade, nós estamos falando de espiritualidade. E eu lembro isso porque a gente vai falar muito de Deus e tem como falar de Deus falando sobre religiosidade, sobre espiritualidade, mas no caso aqui em específico, nós estamos falando muito mais de espiritualidade e não de religiosidade. Mas vamos lá, nos orientando aqui pelo livro sagrado, pela Bíblia. Primeiro ponto dos 5 que nós vamos passar hoje. Na quarta-feira nós vamos aprender, lembrando, as 7 coisas que a gente não pode fazer, tá? Hoje nós vamos falar das 5 coisas que nós devemos praticar, as 5 coisas que a sabedoria em pessoa ama. Então, primeiro ponto, eu vou passar pelos 5 pontos só para vocês saberem. Ame a justiça, primeiro ponto, depois nós vamos conversar sobre ele. Ame a verdade, segundo ponto. Terceiro, ame a generosidade. Quarto, ame a obediência. E quinto, ame as pessoas. Com essas 5 lições, com esses 5 pontos, a gente fecha o dia de hoje. Depois a gente só volta a falar sobre sabedoria nas relações com as pessoas na quarta-feira. Então, falando primeiro sobre ame a justiça. Se você tem uma Bíblia aí próximo, se você consegue acessar, ame a justiça em Salmos 11, 7. A leitura é: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Para quem quiser anotar, ame a justiça, Salmos 11, 7, que nos orienta sobre essa fala. Existe relação entre as pessoas sem justiça? Existe relação que dura entre as pessoas onde uma pessoa só entrega e a outra só recebe? Não tem problema. Começa assim, mas ela não pode durar de forma desigual, de forma desbalanceada. Você só consegue uma relação duradoura com a sua esposa. Falar nisso, um abração, um beijão para Jordana, minha mentora, minha grande mentora, minha esposa. Você só consegue manter a relação duradoura com as pessoas se for uma relação justa. Se você tem essa passagem na sua cabeça, aproveita e manda isso para aquela pessoa que está precisando escutar isso nesse momento. Os relacionamentos e as relações só podem ser duradouras se elas forem justas. Então você tem que amar a justiça. E a passagem bíblica que te orienta nisso, para você entender isso muito espiritualmente, é Salmos 11, 7. Segundo ponto, ame a verdade. Segundo ponto, ame a verdade. Se você está com a Bíblia aí, em Salmos 51, 6, diz assim: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Ou seja, não há bons relacionamentos sem a verdade.
No princípio da verdade, a gente já percebe isso quando diz a verdade, ela é inegociável. Mais cedo ou mais tarde você vai ter problema. Só existe um caminho para a paz e para a prosperidade, para a paz e para a prosperidade na sua vida: a verdade. Então, dentro das lições aqui hoje da sabedoria, relações entre as pessoas, é bom a gente entender e lembrar que a sabedoria em pessoa, e quem está acompanhando as nossas lives sabe quem que é a sabedoria em pessoa, nós já falamos sobre isso, né? Nos ensina que você deve amar a verdade. Você deve amar a verdade. E em Salmos 51:6, nós temos uma orientação sobre isso, bíblica inclusive: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Segundo ponto passado, nós vamos para o terceiro ponto. Já estamos com 15, quase 16 minutos de live, na promessa de não passar de 20 minutinhos. Nós já vamos aqui para o terceiro ponto das lições de hoje. Ame a generosidade. Ame a generosidade. Mas ela tem que ser verdadeira, viu? Inclusive, em 2 Coríntios 9:7, nós temos a seguinte passagem: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Isso é muito importante também. Vamos ler de novo? Para quem não está acompanhando aí, fixar na cabeça. Em 2 Coríntios 9:7, nós temos assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Basicamente, gente, além de ser generoso, tem que ser uma pessoa feliz. Isso nos remete, inclusive, àquela situação de transbordar. Primeiro a pessoa tem que estar feliz, tem que estar bem consigo mesma, para depois partir em se transbordando para ajudar as outras pessoas, para doar para as outras pessoas. Humberto, um grande abraço. Isso é extremamente importante. Não adianta ser generoso, você tem que ser generoso e feliz. Uma passagem muito interessante, eu gosto muito dessa análise quando a gente analisa esse terceiro ponto de amar a generosidade para poder potencializar os nossos relacionamentos. No quarto ponto, na quarta lição aqui, nós temos que ame a obediência. E em João 14:21, nós temos a seguinte passagem, você que está acompanhando aí, nos acompanhando: quem tem meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Gente, o mestre ama quem obedece. O mestre ama quem obedece os seus mandamentos. Não tem como você construir boas relações com as pessoas, seja um bom relacionamento conjugal, seja um bom relacionamento entre pai e filho, se você não seguir os seus mandamentos. E para quem, para quem não está muito conectado com a questão da Bíblia, com a questão da espiritualidade ou religiosidade ainda, você pode encontrar os mandamentos, em uma leitura atenta nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vale a pena, tá bom? E a gente está falando muito de Bíblia hoje, pessoal. Lembrando que eu falei antes de começar, para quem está chegando agora, é uma aula de sabedoria baseada em espiritualidade, não religiosidade, tá bom? No quinto ponto, depois de falar de obediência, quinto ponto agora e último, para a gente encerrar a live dentro do programado, nós temos aqui: ame as pessoas. Ame as pessoas. Em João 3,16, uma das passagens bíblicas mais conhecidas do mundo. Bom dia, Ricardo. Nós temos assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho,
para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma das passagens bíblicas mais conhecidas. Vocês que estão com a Bíblia aberta aí puderam ver em João 3,16. Anotem aí para quem quiser depois dar uma olhada. E vale lembrar aqui que nessa passagem, né, continuando essa leitura, Deus ama o mundo. Mas quando ele fala Deus ama o mundo, Deus ama as pessoas. A gente quer dizer que Deus ama as pessoas. A interpretação correta é que Deus ama as pessoas. Então, é importante construir bons relacionamentos amando o outro, amando as pessoas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu li de relance aqui uma fala do Rangel, colocando que não tem como separar a prosperidade da espiritualidade. Não tem mesmo não, Rangel. Você foi muito sábio aí na sua escrita. Depois a gente podia fazer uma semana até focada em paz e prosperidade, né? Destrinchando aí como ter paz, como ter prosperidade. A gente volta a falar sobre esse assunto de espiritualidade. Muito legal essa sua escrita aí, essa sua mensagem, esse seu comentário. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui as 5 lições. Na próxima live, na quarta-feira, lembrando, nós falamos hoje, essa live vai estar disponível no YouTube daqui a pouco no canal para quem quiser acessá-la, né? Nós falamos sobre os 5 pontos que a sabedoria em pessoa ama, que você tem que praticar nos seus relacionamentos para que eles deem certo, para que eles sejam bons relacionamentos, para que eles sejam duradouros. Na próxima live, na quarta-feira, nós vamos falar sobre os 7 pontos, as 7 lições, né, que a sabedoria em pessoa odeia, que você não deve praticar. E só lembrando, para ter bons relacionamentos, parece simples, mas muitas pessoas insistem em não executar isso. Basta conhecer 2 coisas: o que a outra pessoa ama e o que a outra pessoa odeia, e praticar somente o que a outra pessoa ama, ou sempre que possível, praticar somente o que a outra pessoa ama. É isso aí, nós vamos chegando agora no final da live, estendemos um pouquinho. Espero que todos tenham gostado do assunto da semana, sabedoria para manter os relacionamentos. A gente fala mais sobre esse assunto na próxima quarta-feira. Muito obrigado a todos aqueles que acompanharam, Roberta, Adalberto, gratidão aí por estarem acompanhando. Fiquem com Deus. Espero vocês todos aqui na quarta-feira. Um grande abraço e daqui a pouquinho tem jogo da seleção brasileira. Vamos trabalhar até lá para a gente poder ter um jogo aí tranquilo e que o Brasil vença mais uma e encaminhe a sua classificação para essa Copa do Mundo que tem tanto nos movimentados, tá certo? Um grande abraço, até quarta-feira, falando novamente na segunda etapa do assunto sobre como ter sabedoria, como ter relacionamentos duradouros através da sabedoria. Fiquem com Deus, um grande abraço. Até mais.